Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula, nós vamos falar sobre compostos orgânicos e nutrição, a parte 3. Qual é o objetivo da nossa aula? Relacionar os conhecimentos sobre os compostos inorgânicos e orgânicos da célula com a química dos alimentos, priorizando o entendimento sobre hábitos de vida mais saudáveis. Você se lembra da proteína? O que era uma proteína? Proteína é um conjunto de aminoácidos. Então, proteína é um tipo de substância formada a partir de aminoácidos. Então, eu tenho vários aminoácidos que são como se fossem pecinhas e todos esses aminoácidos formam uma proteína. Mas tá, como que essa proteína é formada? E nessa aula nós vamos começar a entender sobre esses mecanismos. Olha, você já parou para pensar que a genética faz parte do nosso cotidiano? Você já ouviu falar em genética? O que é essa palavra genética? Por que ela faz parte do nosso cotidiano? Provavelmente vocês já ouviram falar em genética quando vocês falam o filho é parecido com o pai, ou com a mãe, ou é parecido com o avô. Então são características genéticas que vão passando durante as gerações, né? Então por que nós temos semelhanças ou diferenças com as pessoas? Qual que é o alfabeto que regula isso? Será que existe um alfabeto, letras que vão regular as nossas características? É isso que nós vamos ver nessa aula hoje. Então, olha, genética. As semelhanças e diferenças no corpo humano estão contidas nos genes, no interior das nossas células, mais especificamente no seu núcleo. Nele existem informações sobre a vida, numa teia de filamentos formados pelo DNA. Então, provavelmente, vocês já ouviram falar em DNA. O que é o DNA? É o material genético, é aquilo que diz como nós somos. O DNA é como se fosse um livro. Cada característica que nós temos é como se fosse uma página do livro. De quem que a gente ganha esse DNA? Do nosso pai e da nossa mãe. Em todas as nossas células tem DNA? Sim, em praticamente todas. Só nas células do sangue, nas hemácias, não tem o núcleo. Mas todas as outras células têm o nosso DNA. E o que tem de tão importante no DNA? É lá no DNA que está escrito como que nós vamos ser. Qual é a nossa cor dos nossos olhos, quantidade de melanina, os hormônios que são produzidos no nosso corpo, se nós vamos ter ou não uma doença genética. Tudo isso está escrito lá no nosso DNA. E onde que se encontra o DNA? Lá nas células eucariontes, lá no núcleo. Então, observem aqui na tela. Nós temos aqui a representação de uma célula, dentro desse laranjadinho seria o núcleo, e dentro do núcleo está o DNA. Observe na outra imagem, que aqui ele tem um conjuntinho de letras, que seria o alfabeto do DNA, e cada pedacinho, cada característica nossa, ela é escrita por um gene. Então, se eu tivesse um livro e eu abrisse, sei lá, na página 10, eu vou ler a informação da palavra 10. Da página 10. No nosso DNA, o gene é isso também. Por exemplo, eu quero produzir o hormônio insulina. Onde que ele está escrito no DNA? Ele tem um pedacinho específico do DNA e esse pedacinho se chama gene. Então, gene é um pedaço do DNA que dá alguma característica. O DNA, a gente também chama de ácidos nucleicos. Por quê? Porque eles são constituídos por unidades que são chamadas de nucleotídeos, E os ácidos nucleicos, por que essa palavra ácido? Porque o ácido, quando ele é colocado em meio aquoso, na água, ele libera H+. E o DNA tem essa característica, Os ácidos nucleicos, eles liberam H+ em água. E daí, ele tem as partes dele, E existem dois tipos de DNA, de ácidos nucleicos. O DNA, que é uma dupla fita, e o RNA, que é uma fita única. O que eles fazem? Eles produzem a proteína. Então, as proteínas são as coisas que formam o nosso corpo. Então, primeiro tem o DNA, tá lá a informação, a genética está lá no DNA. Eu faço uma cópia do meu DNA, a gente chama de RNA. E é o RNA, a partir dessa cópia, é que se formam as proteínas. Os ácidos nucleicos têm qual função? Qual é a função dos ácidos nucleicos? Por que eles são importantes? Porque todo o controle da atividade da célula é feito a partir dos ácidos nucleicos. Então, o que é a função daquela célula? Então, eu tenho uma célula que vai produzir hormônio.
Qual que é a função daquela célula específica? Como que a gente sabe que aquela célula vai produzir aquele hormônio? Porque lá no DNA está escrito que aquela célula tem essa função. Então, ela sabe o que fazer. Como que a gente sabe que lá as células do nosso sistema de defesa vão ter a função de defender o nosso corpo? Porque está escrito no DNA. Como que a minha pele sabe que ela vai ser pele? Não vai ser músculo, por exemplo. Porque está escrito lá no DNA que ele vai ser pele. Tá, mas então eu tenho um pedaço de DNA em cada célula? Não. Nas células do nosso corpo, nós encontramos o DNA inteirinho. Em todas as células, menos nas hemácias. Mas por que lá na célula que fabrica unha, faz unha, e na célula que fabrica hormônio, por exemplo, a insulina, faz insulina? Porque é que nem como se fosse um livro. Se eu quero estudar a página 10, eu abro na página 10 e retiro aquela informação. Se eu quero uma informação que está na página 60, eu abro a página 60. Então, quando eu tenho uma célula que é especializada numa função, todo o material genético vai estar lá, mas ele só vai ler o gene daquela função que ela tem. Então, se ela é uma célula que vai produzir a unha, eu vou abrir o gene que tem a função de produzir a unha. E os outros genes estarão fechados. Ele tem a manutenção da estrutura celular e ele também tem o armazenamento e a transmissão das informações hereditárias. Então, como a gente vai ser parecido com o pai ou com a mãe, são essas informações hereditárias. Ele vem passando de geração em geração. Do que ele é formado, o ácido nucleico? Ele é formado por nucleotídeos. O que é o nucleotídeo? Eu tenho um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. É eles que vão formar o DNA. Então, observem aqui na imagem, olha. Eu tenho como se fosse um fio aqui, em azul, né? E eu tenho esses degrauzinhos, parece uma escada. Essa parte desse fio aqui é formada pelo grupo fosfato e pela pentose. E esses degraus da escada é formado por uma base nitrogenada, tá? A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Então, olha, o que é essa base nitrogenada? Então, o fio, aquele corrimão da escada, é formado pelo grupo fosfato, aqui está a química dele, e por uma pentose. E a base nitrogenada, ela muda. No DNA, nós temos 4 bases nitrogenadas. Nós temos a adenina, a guanina, a timina e a citosina. No RNA, nós temos o grupo fosfato e a pentose, então faz aquele corrimão, mas em vez de eu ter a timina, eu vou ter a uracila. Então, olha, no DNA eu tenho 4 bases nitrogenadas. A adenina, guanina, a timina e a citosina. Então, a gente vai... mas esse nome é muito difícil, mas a gente vai colocar letrinhas. A, T, C e G. No RNA, eu tenho também 4. Eu não tenho a letra T, então eu vou ter A, U, C, G. Adenina, guanina, citosina e a uracila. Nessa terceira imagem, observem aqui comigo, olha. Eu tenho, essa bolinha seria o grupo fosfato. Esse pentose é o açúcar, a pentose. E a base nitrogenada é o que vai mudar e vai fazer os degrauzinhos da escada. Observe que a citosina, ela sempre vai se unir com a guanina. Então, se eu tenho citosina de um lado, eu tenho a guanina do outro. Se eu tenho a guanina desse lado, eu vou ter a citosina do outro. Eles sempre vão se unir. E o T, a timina, sempre vai se ligar com o A, que é a adenina. Então, eu tenho T com A e o C com G, sempre. Então, se eu tenho nesse lado do DNA a letra C, o lado que vai unir vai ser a letra G, de guanina, tá? Se eu tenho a letra A, vai ser a letra T no DNA, tá? Olha, então observe, eu tenho DNA, vamos ver se vocês lembraram, se vocês lembram. O corrimão dessa escada, observe que é uma dupla, né? Tem uma dupla fita, porque o DNA é uma molécula estável. Então, se ela tem duas, ela fica bem unida, ela fica estável. Então, o DNA sempre tem dupla fita. O DNA é formado pelo grupo fosfato, esse corrimão, e pelo açúcar, a pentose. E esses degrauzinhos são as bases nitrogenadas,
que são quatro letrinhas. A de adenina com T, que é timina. O G de guanina com o C de citosina. Sempre vai ser assim. E esses nucleotídeos, eles são a base de toda a vida. Essas são as letras que compõem o nosso corpo. Por que que eu tenho determinada característica? Porque lá no meu gene eu tenho uma sequência dessas letras que diz que vai ser formado dessa forma, a minha característica. O DNA é a coisa mais importante que tem dentro da célula. Ela vai regular todo o funcionamento da célula. Então o DNA ele fica guardado dentro do núcleo. Quando eu preciso fazer uma informação, eu faço uma cópia dessa informação. Eu tiro como se fosse um xerox, eu tiro uma cópia. Então, quem é essa cópia? É a fita de RNA. Ele vai levar a cópia, daquela característica que eu quero fazer. O RNA ele tem por característica ter uma única fita. Então, ele tem o mesmo corrimão, formado pelo grupo fosfato e pelo açúcar. Mas eu tenho aqui como se fosse só a metade dos degrauzinhos da escada. Lembrando que a letra A, se eu tenho a letra A do lado lá, eu vou ter o U, o C, o G e o adenina, guanina, citosina e a uracila no lugar da timina, lá no RNA. Então vamos lá para a seguinte atividade. Olha, uma fita de DNA tem essa sequência. Tem T, C, A, AGT, CGA, TAG, TAC, GAC. Qual que é a sequência do RNA? Lembrando que o T ele vai se ligar com o A, o C vai se ligar com o G, mas eu quero uma fita de RNA. Tem o T lá no RNA? Não tem. Então, se eu tenho a letra A aqui, o A vai se ligar com o U lá no RNA. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, anotem no caderno de vocês e eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, vamos lá conferir? Se o T, ele vai se ligar com o A, o C vai se ligar com o G, o A, como é uma fita de RNA, vai se ligar com quem? Com o U. Então, A com o U, G com o C, T com o A.
C com o G, G com o C, A com o U lá de novo, porque é uma fita de RNA. O T vai se ligar com o A com o U e o C com o G. E aqui no último é G com C, A com U, G com C. Essa seria a sequência do RNA. Qual que é a diferença básica entre DNA e RNA? Olha só, o DNA ele é uma dupla fita, certo? O DNA ele vai ficar no núcleo. Por que o DNA fica no núcleo? Porque ele tem todas as informações genéticas. Ele é a coisa mais importante da célula, vai regular a função da célula, vai expressar os genes. Então, se o RNA saísse do núcleo e fosse lá para a célula, ia se perder essas informações. Então, o DNA sempre está guardado dentro do núcleo. Isso na célula eucarionte, que tem a bolsinha, né, que guarda o núcleo. O açúcar dele é uma desoxirribose. E ele tem 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e a timina. O RNA. Qual que é a diferença? Ele é uma fita simples, ele tem uma só, é uma molécula que não é tão estável quanto o DNA. Ele é produzido no núcleo, então no núcleo ele faz uma cópia e aí ele vai para o citoplasma. Mas como assim, professora? Você fez um negócio de cópia, A com T, A com U, agora não me lembra mais nada. Por que isso faz isso? Porque assim, olha, o DNA tem a informação, ele vai produzir a nossa característica. Por exemplo, eu quero produzir o hormônio do sono. O que eu faço? O DNA ele é uma fita estável, ele fica fechadinho assim através de ligações químicas. Quando eu quero produzir aquela característica, vem alguém, que a gente vai ver depois, e ele faz uma proteína que vem e ele corta esse DNA, ele abre o RNA, o DNA. Ele é uma dupla fita, ele está todo enrolado, ele vai ficar aberto agora. Quando ele ficou aberto, vem um RNA que vem copiando essa informação. Lembra que eu quero produzir um hormônio. Então, ele copia toda essa informação aqui. Assim que ele copia a informação, o DNA já se fecha e volta a se enrolar. E essa informação aqui, agora esse RNA tem uma mensagem. Qual a mensagem? Produzir o hormônio. Então, ele não vai ser produzido dentro do núcleo, ele vai sair do núcleo com essa mensagem de produzir o hormônio e vai lá no ribossomo para produzir essa proteína que é o hormônio. Então, ele é produzido no núcleo, mas ele vai migrar para o citoplasma. O açúcar dele é uma ribose e ele tem 4 bases: a adenina, a citosina, a guanina e a uracila em vez de ter a timina. Vamos para uma atividade 2. Olha, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Esses nomes desoxirribonucleico é por causa do açúcar. Olha só, o açúcar dele é a desoxirribose e ribonucleico do RNA é porque é a ribose. Então, olha, o RNA são 2 tipos de ácidos nucleicos existentes. Podemos diferenciar o DNA e o RNA analisando as bases nitrogenadas ou o número de fitas. Quais são essas bases nitrogenadas que tem no DNA ou no RNA? O DNA tem 2 fitas e ele tem 4 bases. E o RNA tem 1 fita e 4 bases. Quais são as bases que são no DNA e as bases que são no RNA? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal? Olha só, eu quase dei a resposta para vocês. Então, eu tenho certeza que vocês acertaram. Então, o DNA é uma dupla fita. Por que ele é uma dupla fita? Porque ele é uma molécula estável, então ele tem que estar em dupla fita. Quais são as bases nitrogenadas? Adenina, citosina, guanina e timina. O A de adenina vai sempre se ligar com o T. Sempre, 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 sempre. O A se liga com o T. E o C de citosina vai se ligar com o G da guanina. Sempre eles vão se ligar. Não tem como o A se ligar com o G, porque são ligações diferentes. Então, eles não vão conseguir fazer essa conversa química. Já no RNA, é uma única fita. Qual que é a letra? Se lá o RNA é uma cópia, lembra? Então, eu tenho o DNA fechado, eu abro o DNA para copiar a informação, eu venho aqui com o RNA, copio essa informação, o DNA volta a se fechar e essa informação está lá uma cópia. Quais são as letrinhas dessa cópia? O A de adenina, o U de uracila, o G de guanina e o C de citosina. Então, por que eu tenho que fazer essas letrinhas, professora? Por que isso é importante para eu aprender? Qual que é a diferença do livro de história para um livro de biologia? Quando eu abro lá no livro de história, por que eu leio aquele conteúdo com história? Porque as letras que formam tanto o livro de biologia quanto história são as mesmas letras. O que vai diferenciar de eu ler o conteúdo de história e de ler o conteúdo de biologia é a ordem dessas letras. Então, as letras do alfabeto são as mesmas. Então, eu vou ler as letras e vou ver o texto de história. Vou ler as letras do livro de biologia e vou ler o livro de biologia. Então, o que vai diferenciar as características um do outro? Eu tenho 4 bases nitrogenadas só. Qual vai ser a diferença? Por que uma pessoa tem uma característica e outra tem outra? Por que uma bactéria é uma bactéria e uma planta é uma planta? As letras são as mesmas, as bases nitrogenadas são as mesmas. A diferença vai ser a ordem dessas letras. Então, dependendo da ordem das letras, eu formo determinadas características. Vamos conferir a resposta aqui, olha. No DNA, adenina, timina, citosina e guanina. No RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Olha lá, qual que é a diferença entre vírus e protozoário? Olha, praticamente falei já a notícia. Os vírus são formados principalmente por proteínas e ácidos nucleicos. São acelulados e só têm condições de realizar suas atividades vitais quando estão no interior de outras células. Por isso, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O ácido nucleico pode ser tanto o DNA quanto o RNA, lá nos vírus. Já os protozoários, eles são eucariontes. O que era eucarionte mesmo? Eucarionte é quando tem uma célula e o DNA dele está guardado dentro do núcleo. Então, o protozoário é eucarionte. O material genético está envolvido por uma membrana, guardado dentro do núcleo, formando o núcleo. A maioria deles apresentam vida livre, mas existem espécies parasitas causadoras de doenças, como a doença de Chagas, malária, amebise e giardíase. Então, é notícia, bio é notícia. Então, se vocês gostaram dessa notícia e querem se aprofundar, podem clicar ali no link que vocês vão ter acesso à notícia completa. Então, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos que os genes contêm as informações sobre a vida. Lá na cromatina é formado por DNA, cuja informação é expressa através de proteínas. Então, eu tenho o gene, que é um pedaço do DNA, e ele forma uma característica. Quem forma essa característica é uma proteína, que é um conjunto de aminoácidos. Os ácidos nucleicos são constituídos por várias unidades denominadas nucleotídeos e divididos em 2 tipos, DNA e o RNA. Eles possuem funções de controlar a atividade celular, fazer manutenção da estrutura celular, armazenar e transmitir as informações hereditárias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até logo!